E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre história e geografia. O tema de hoje é confrontos sociais e território nacional. Durante os anos 2000, ocorreram diversas comemorações aos 500 anos de descobrimento do Brasil. Entretanto, todas essas comemorações geraram muitas críticas na sociedade, principalmente porque os índios se questionavam o que aconteceu nesses 500 anos de descobrimento do Brasil. Para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse tema, é necessário inicialmente entender que em 1500 houve então o tal descobrimento do Brasil ocorrido por Pedro Álvares Cabral, que é esse carinha aqui da imagem. Então, Pedro Álvares Cabral chegou até o nosso país, né, que hoje a gente chama de Brasil, e aqui já haviam diversos povos vivendo com culturas diferentes. Mas como que Pedro Álvares Cabral fez para chegar até aqui? Foi uma viagem planejada? Na real, gente, não foi nada planejado. Os portugueses, espanhóis da época, o pessoal da Europa, eles vinham, né, viajavam pelo mar a fim de chegar às Índias para comprar especiarias. Entretanto, a viagem de Pedro Álvares Cabral não foi conforme planejado e ele acabou vindo parar aqui, nessa terra habitada por diferentes povos. Quando os europeus então chegam à nossa América, em 1500, a gente marca então não o descobrimento, e sim uma invasão desse território. Por quê? Porque já haviam pessoas habitando aquele local, não foi nada descoberto, e sim invadindo. Portanto, a história do Brasil começa a ser escrita e construída sobre a sociedade indígena, já que eles são o povo original do nosso atual território brasileiro. Depois desses 500 anos de descobrimento do Brasil e tudo mais, os povos indígenas conquistaram muitas coisas relacionadas aos seus direitos aqui no Brasil. Entretanto, ainda existem muitas notícias de extermínio dessa população, principalmente em relação à invasão das suas terras, porque eles lutam por aquilo que é de direito deles originalmente. O povo indígena nunca deixou de lutar pela terra deles e por isso há diversos conflitos e gerando então a morte dessa grande parte da população indígena, como demonstrado nesse gráfico aqui do lado. O povo indígena é caracterizado por ser um povo guerreiro e por isso eles continuam resistindo a todos esses processos de extermínio, mostrando que discutir e brigar pelo território deles brasileiro é sim uma coisa importante, já que eles tanto preservaram. Falar de terra brasileira é falar de terra de índio. Por isso, o tema de hoje é sobre os confrontos sociais e território nacional. Todos os conflitos que ocorrem atualmente aqui na América se iniciaram com o processo de colonização com a vinda dos europeus, principalmente os espanhóis e os portugueses, que foram responsáveis pela colonização brasileira. O evento das grandes navegações expandiram então as terras dos europeus e por isso eles vieram parar aqui na América devido às grandes navegações. As grandes navegações visavam então chegar às Índias para buscar especiarias que seriam comercializadas. Entretanto, nem sempre as viagens ocorriam como planejado, e foi o que aconteceu com Pedro Álvares Cabral, que chegou até o Brasil. Quando eles chegaram aqui, eles encontraram um povo com uma cultura diferente. Então, os nomearam de índios. Por que índios? Porque eles estavam indo às Índias e acharam que aqui era a Índia, por isso denominaram índios. O processo de colonização dos europeus, os portugueses no nosso caso, para com os índios, não foi nada fácil. Os índios eram submetidos então a serem escravizados, mortos, impedidos de professar sua religião. Nesse caso, a gente tem a vinda dos jesuítas, os quais pregavam o cristianismo e não levavam em consideração
a cultura da religião que os índios tinham. Eles queriam que houvesse apenas a deles. Eles então também tiraram os costumes dos índios, obrigando a se vestirem como europeus, já que também começaram a tomar todas as suas terras. Durante a colonização, os índios sofreram muito e foram totalmente desaculturados daquilo que pregavam, até a década de 1970, onde o Brasil desenvolveu uma política que tinha por objetivo integrar o índio à comunidade. Porém, isso não era de fato integrar o índio. Por quê? Porque não levava em consideração os seus costumes, sua cultura e principalmente professar a sua religião e devolver suas terras. Por isso, então, a partir da Constituição promulgada em 1988, foi oficialmente reconhecido os direitos do índio de preservar sua organização social, suas terras, seus costumes, entre outros. Desde a colonização portuguesa até os dias de hoje, os índios encontram diversos embates com o capitalismo, já que os índios visam a preservação da natureza, ou seja, para eles tudo está ligado à natureza e assim eles irão conservá-la. Diferentemente disso, o capitalismo encara a terra como uma mercadoria, então ele sempre visa comercializar aquilo que a mãe natureza nos oferece, criando um grande impasse com os índios, já que eles preservam e o capitalismo destrói tudo isso. Nos dias atuais no Brasil, após todo o processo de colonização, os índios, que são os primeiros habitantes dessas terras, parecem ser estrangeiros nela. Por quê? Porque poucos brasileiros sabem falar a língua indígena ou mesmo sabem da sua cultura, da sua religião ou do que eles profetizam. Os índios, então, perderam totalmente a sua cultura após o processo de colonização. Nos dias atuais, também no Brasil, as escolas pouco falam dos processos indígenas, visando mais a história da Europa e não dos índios. Alguns vestibulares de universidades famosas estaduais mantêm vagas reservadas para esse público, visando integrar a cultura indígena sem fazer uma desaculturação. Vocês se lembram dessa musiquinha? Ela passava lá na TV Cultura e se chama Pindorama. Ela fala a respeito da colonização do Brasil, de quando os portugueses chegaram aqui na nossa terra, no Brasil, junto com as suas caravelas, e começaram a tomar o território e suas primeiras impressões. E é justamente sobre isso também que a gente vai falar aqui no tópico A Chegada dos Portugueses. Para isso, eu separei alguns trechinhos também da música para poder falar a respeito e fazendo essa relação com a música, que eu imagino que tenha marcado a infância de muita gente. Só desse primeiro trecho, Vera Cruz, quem achou foi Portugal, Vera Cruz, atrás do Monte Pascoal. A gente já tira vários nomes que são muito importantes para essa época da colonização. Muito bem, Vera Cruz foi o nome que os portugueses deram para a parte plana que eles acharam. E quando ele fala que atrás do Monte Pascoal, era outra coisa que eles avistaram, que era justamente um monte bem grande. Então nisso ficou o nome Terra de Vera Cruz para a parte das matas e o Monte Pascoal. Sobre os nomes, inicialmente, que nem a letra da música traz, Pindorama era o nome que os indígenas davam para a terra. Vera Cruz foi o primeiro nome que os portugueses deram, depois eles mudaram para Terra de Santa Cruz e até que mudaram para Brasil, que significa vermelho como brasa. Depois a musiquinha segue. Bem ali, Cabral viu, dia 22 de abril, não só viu, descobriu toda a terra do Brasil. Ela já traz a data que Cabral viu as terras pela primeira vez, que foi dia 22 de abril, e já complementa, que foi justamente a descoberta, que foi justamente no ano de 1500.
E ali do ladinho, na imagem, tem como a gente ver a capa da música Pindorama, que é justamente do Palavra Cantada. Os registros que a gente tem da chegada dos portugueses aqui no Brasil foram escritos por Pero Vaz de Caminha, numa carta endereçada para o rei de Portugal, Dom Manuel. Nela, ele colocou as primeiras impressões que ele teve quando ele avistou e colocou os pés aqui nessa terra. Eles desembarcaram no que a gente chama hoje de litoral sul da Bahia. Então foi onde começou tudo. E nisso, a visão deles, além do mar, também chegou no que eles chamavam de sertão, que era a parte interior, assim, que tinham as matas. Essas matas eram muito densas, muito ricas, e era bem diferente do que se tinha em Portugal. Porque pensa, já era século XV. Nisso, lá já tinham batido grande parte das matas. E a madeira era um recurso natural fundamental para a sobrevivência, assim como ela ainda é. Porque pensa, as caravelas eram construídas de madeira. A comida era preparada em fogão a lenha. O fogo aquecia as moradias. E, bom, ele imaginou que essa porção de terra fosse desabitada, porque ela parecia intocada, né? Mas eles só acharam isso até avistar um grupo de 60, 70 homens, mais ou menos, que estavam ali juntos. Eles descreveram como pessoas com feições pardas, quase avermelhadas assim, e que andavam nus, praticamente sem nenhuma cobertura. E eles não tinham vergonha disso também. Fica bem claro que eles nunca entenderam os indígenas como proprietários daquela terra, tanto que na carta, Pero Vaz escreve Vossa Ilha de Vera Cruz, afirmando que as terras pertenciam ao rei de Portugal, que era Dom Manuel. Outra coisa era que eles definitivamente não entendiam a cultura indígena porque ela era muito diferente da europeia. Então, eles não entendiam a forma de organização social, econômica e política que eles tinham. Então, consequentemente, eles interpretavam totalmente errado. Por exemplo, antigamente, os indígenas não demarcavam terras. E eles também não entendiam o caminho que os indígenas tinham, porque eles eram demarcados de forma muito sutil, seja com uma árvore, um galho quebrado, entre outras opções. E também os indígenas sempre preservavam as antigas moradas que eles tinham, e os portugueses entendiam aquelas moradas como vilarejos vazios ou aldeias abandonadas, porque eles simplesmente encontravam elas vazias. Quanto aos cemitérios, os indígenas tinham crenças variadas e diferentes formas de encarregar a morte, de tratar e referenciar seus mortos. Até porque eles não eram cristãos como os portugueses, e dificilmente eles conseguiam distinguir um cemitério indígena na paisagem. E tudo isso simplesmente reflete eles não aceitarem nem entenderem a diversidade cultural entre os povos. Os europeus acreditavam que os indígenas eram selvagens e eles ainda estavam num estágio inicial de desenvolvimento social e cultural. Por volta de 1503, as terras recém-conquistadas pelos portugueses na América passaram a ser denominadas Brasil. E essas terras foram incorporadas no domínio dos portugueses, como sua colônia. Portanto, ficaram sob a posse e administração de Portugal. Assim, a natureza foi explorada e transformada, e as terras também foram repovoadas, conforme os interesses dos portugueses. Desde o primeiro século de colonização, o mapa oficial do Brasil colônia variou a partir de tratados estabelecidos entre Portugal e Espanha, como se aquelas terras nem fossem habitadas pelo povo indígena. O Tratado de Tordesilhas, que estabeleceu a primeira fronteira do Brasil. A parte portuguesa foi dividida em 15 porções, que foram demarcadas por linhas paralelas ao Equador, que se estendiam da costa até uma linha imaginária que passava pela foz do Amazonas e terminava no litoral atual do estado de Santa Catarina. E cada porção foi denominada capitania, entregue a um capitão donatário. Assim que se surgiu o nome capitania hereditária, justamente porque essas terras eram herdadas de família para família.
Agora nós vamos falar sobre as fronteiras, o povoamento e o confronto com os índios. Embora a Espanha e Portugal já tivessem estabelecido alguns acordos políticos e demarcado o seu território no mapa, não foram todos os espaços indígenas que eles conseguiram ocupar. Os índios eles resistiram contra a invasão de suas terras e impediram que os portugueses e os espanhóis ocupassem determinados territórios. Isso acabou gerando vários conflitos e guerras que ocasionou na morte de muitas tribos indígenas. Nesse slide é possível observar uma imagem que representa esses conflitos. Então nós vemos os índios com as lanças lutando pelo seu território, contra os portugueses e os espanhóis. Em 1822, época da independência, o Brasil já tinha quase a mesma conformação do território que ele tem atualmente. E ele conseguiu isso através de acordos diplomáticos tanto com Portugal quanto com a Espanha. Porém, esses acordos eles desconsideravam os grupos indígenas que habitavam e dominavam as terras do Brasil. Portanto, nessa época, os indígenas ainda não tinham seus direitos estabelecidos. Então já estamos no ano de 1822, época da independência do Brasil, porém os direitos dos índios ainda não estavam estabelecidos. Falando agora mais especificamente sobre as terras indígenas, os índios nunca abandonaram suas terras. Eles sempre lutaram para proteger o espaço em que eles viviam. Tanto que chegou o momento que eles eram os únicos habitantes a ocupar o extenso território nacional. As lutas travadas pelos espaços que os índios ocupavam, elas não acabaram no século XIX. Elas ocorreram no século XIX, no século XX. E se a gente parar para pensar, os índios lutam pelo seu direito e pelo seu espaço até hoje. Mas vale ressaltar um confronto que houve durante a comemoração dos 500 anos do descobrimento do Brasil. As fronteiras brasileiras, elas envolvem as terras dos povos indígenas, mas boa parte ainda não está demarcada. Falando agora especificamente de tribos indígenas, nós vamos ter aquelas tribos que vão ter um contato mais social, com a sociedade brasileira, e vamos ter também aquelas tribos que são mais isoladas, que não têm tanto contato com a sociedade, com o homem branco. Por exemplo, na segunda imagem nós temos a foto de uma tribo indígena que não tem muito contato com o homem e com a sociedade. Por esse motivo, eles estão apontando arco e flecha. Apesar da destruição trazida pelo colonizador, os índios eles têm se conservado ao longo desses 500 anos. Eles conseguiram conquistar respeito sobre as suas culturas e reivindicar suas terras. Toda a luta, todo esse processo de luta pelo território dos indígenas faz parte da história de formação do território brasileiro, que ainda está em andamento. Então, hoje em dia, ainda podemos observar conflitos referentes aos indígenas e à sociedade brasileira. Então, galera, por hoje é isso. Nossa aulinha de História e Geografia é para vocês, disponível aqui no nosso canal do YouTube. Se você gostou, dá um curtir aqui no nosso vídeo, siga a gente nas redes sociais e toda quinta-feira tem vídeo novo no nosso canal.